E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai fazer uma questão agora belíssima, tá? Ela é uma questão interessante, simplesmente porque você tem que usar sua imaginação, sua atenção, para torná-la uma questão mais fácil. Veja, ele diz aí, ó, a atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. Aí ele diz, assinada alternativa, que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH das águas dos oceanos e como se acentua em função da região do planeta. Olha bem, primeira coisa que a gente precisa entender são essas setinhas. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse dois gráficos. Vê, deixa eu colocar para você. Eu tenho aqui dois gráficos, olha. Essa setinha, ele está me dizendo assim, olha, essa curva acentuada é de pH. E essa diminuindo é do CO2. Não, não é? Porque veja, o que é que está acontecendo atualmente? Está aumentando e muito a emissão de CO2. A emissão de CO2 faz com que aumente o quê? A acidez dos oceanos. Não é verdade? Então, se aumenta a acidez dos oceanos, diminui o pH. Então, o aumento da concentração de CO2 é inegável, tá? Lembrando, pessoal, que aqui você tem, ó, H mais aumentando, pH diminuindo. E o que é que você tem a ver com CO2? É que o CO2, ao reagir com a água do mar, lembre-se que o mar é o grande pulmão do planeta, né? Produz H mais e HCO3. Mesmo o oceano sendo inicialmente tamponado, a quantidade de CO2 está sendo tão grande que está aumentando exatamente o H+, diminuindo o pH. Então, essa curva acentuada aqui, ó, essa curva acentuadíssima aqui, ela tem que ser de CO2. E o pH que tem diminuído, essa reta é do pH. E não do jeito que ele colocou. Então, a letra A está totalmente errada. Vamos lá. A letra B pode ser, ó, porque ele está me dizendo que aqui é o quê? CO2 é aqui, isso aqui seria o pH? Não, pode ser não. Não é? A letra C pode? Pode. Porque ele está dizendo, olha, essa variação aqui corresponde ao CO2 e essa ao pH. Legal. E a letra E também, ó, essa diminuição é do pH com o aumento do CO2. Tranquilo. Agora que eu já sei que a resposta é uma dessas duas, o meu pensamento agora vem para o outro lado. Pessoal, quando você tem um refrigerante, por exemplo, a Coca-Cola, quando você tem um gás da Coca-Cola, né, dissolvido no líquido, essa dissolução ela é mais fácil se tiver frio ou se tiver quente. Quando está o refrigerante quente, você concorda comigo que ele fica sem gás, o gás vai embora, você bota na geladeira, o gás demora mais um pouquinho. Então, isso é uma dissolução exotérmica. Quando está mais frio, dissolve mais. Então, quanto mais frio, dissolve mais. Então, na letra E, na letra D, ele bota aqui, ó, essa influência se acentua na região dos trópicos, em razão da temperatura da água. Não, porque nos trópicos, a temperatura é o quê? Eu tenho uma maior temperatura, então eu tenho uma menor solubilidade. Então, o CO2 vai embora. Mas olha aqui, essa influência se acentua na região dos polos, da temperatura da água do mar, porque nos polos a temperatura é menor, então maior a solubilidade. Se é maior a solubilidade, maior é a quantidade de CO2 aquoso. Então maior é a acidez, porque vai ter mais CO2, vai produzir mais ácido, e menor é o pH. Então essa é a resposta correta para a gente. Questão interessantíssima, interessantíssima. Você percebeu a pegada dele, né?
A pegada dele é exatamente essa. Olha aqui, ó. Essa curva ascendente é do CO2 e a descendente, quando aumenta CO2, diminui o pH. Então é a do pH. E onde é que fica mais forte isso? Onde é mais frio. E onde é que é mais frio? Nos polos. E por que sendo mais frio? Porque sendo mais frio, o gás dissolve melhor na água. Então, letra C. Questão bem interessante, muito interessante.